Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88, artigo por artigo, inciso por inciso. Estamos no artigo 109, estamos no inciso 7 e inciso 8, que trata da competência dos juízes federais. Essa aula é a aula de parte número 4, já temos outras gravadas, ainda não vamos terminar nesta videoaula, porque nós estamos pontuando tudo referente ao artigo 109. O artigo 109 diz o seguinte: aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 7. Os habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. E o inciso 8. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Professor, muito simples, não é verdade? Sim, meu querido aluno, minha querida aluna, muito simples. Competência residual. Não é competência do STF, não é competência do STJ, não é competência do TRF, não é competência de outra jurisdição. Será competência dos juízes federais. Por isso mesmo, pouco é cobrado em prova o inciso 7º e também o inciso 8º. Então, vamos aproveitar a videoaula para fazer uma breve revisão. Nós tratamos sobre o habeas corpus lá na aula do artigo 5º, inciso 68. E o que é o habeas corpus? O habeas corpus, conhecido como HC, é um instrumento utilizado para garantir o direito de liberdade de comoção dos indivíduos, de modo a proteger o seu direito de ir e vir, também o de permanecer, em situações em que ele esteja ameaçado ou restringido em decorrências de abuso de poder ou ilegalidade. Nós vimos no artigo 5º, inciso 8º, que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, não se esqueça que o habeas corpus pode ser preventivo ou repressivo, ou também chamado de liberatório. O habeas corpus preventivo, quando ainda existe apenas uma ameaça ao direito. Nesse caso, qualquer pessoa física que se achar ameaçada de sofrer lesão a seu direito de locomoção tem o direito de fazer o pedido de habeas corpus. Essa pessoa é chamada de paciente no processo. O acusado de ferir seu direito é denominado coator ou autoridade coatora. O habeas corpus liberatório ou repressivo é o tipo mais comum, usado depois que o cidadão já teve a sua liberdade restringida. Por exemplo, por prisão preventiva. Se o tribunal ou o juiz considerar que a prisão não tem justificativa ou possui alguma ilegalidade, a pessoa será solta. Então, sobre a perspectiva temporal, nós temos duas espécies, o repressivo e o preventivo, como nós já conceituamos. Importante, e nós já vimos na aula do artigo 5º, inciso 68, que se trata de direito de ir, vir e permanecer, tá? E os requisitos são a ilegalidade ou o abuso de poder. E também aprendemos sobre o impetrante, o paciente e a autoridade coatora. Vimos também que muitas das vezes o paciente é o impetrante, mas nada impede que um terceiro venha impetrar o habeas corpus para alguém que esteja com o seu direito ameaçado ou esteja com a sua liberdade restringida. Importante, e destacamos também que, para ser cabível, deve haver pelo menos uma ofensa indireta ao direito de locomoção. B, que em caso de estado de defesa, artigo 136, ou de estado de sítio, artigo 139, poderá haver limitação e não supressão do habeas corpus. Letra C, que não caberá habeas corpus contra punições disciplinares militares, conforme artigo 142, parágrafo 2º. E letra D, o mais importante, muito cobrado em prova, para sua gratuidade a todos, não somente aos reconhecidamente pobres, ok? Então, quem julga o habeas corpus? O HC é julgado pela autoridade hierarquicamente superior a que determinou a violação ao direito de locomoção de determinada pessoa. Ou seja, caso um juiz federal seja a autoridade responsável pela decisão de prender determinado indivíduo,
ou seja, caso ele seja autoridade coatora, o habeas corpus deverá ser impetrado perante o Tribunal Regional Federal competente, por ser a sua instância hierarquicamente superior. Essa é a regra geral do habeas corpus, tá? De maneira similar, caso a autoridade coatora seja algum tribunal superior, como o Superior Tribunal de Justiça, caberá ao STF, Supremo Tribunal Federal, julgar o habeas corpus. Mas atenção, porque o Código de Processo Penal atribui ao STF a competência originária para decidir HC em relação ao presidente da República, ao vice-presidente da República, aos membros do Congresso Nacional, aos próprios ministros do STF, ao Procurador-Geral da República, aos ministros de Estado, aos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, aos membros dos tribunais superiores, ao Tribunal de Contas da União e aos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Ok? HC em relação a essas autoridades. Na verdade, estudamos isso na competência originária do STF, artigo 102, inciso 1º, a linha D, tá? A Constituição Federal vai dizer que é uma competência originária do Supremo Tribunal Federal. Fique atento. Observe, a competência para os juízes federais ela é residual, ok? Localizando no nosso quadro, está bem lá embaixo, então fica até fácil de se deduzir a competência dos juízes federais em relação aos habeas corpus. A banca de concurso vai, obviamente, questionar você sobre a competência em outras esferas, nos TRFs, no STJ ou no STF. E você pode ter certeza que a literalidade do inciso 7º e 8º pode garantir para você o ponto da sua prova, tá? Lembre-se também que, além da competência residual, não pode ser atos sujeitos diretamente a outra jurisdição. A gente utiliza muito como exemplo a Justiça Eleitoral. Então, não será de competência dos juízes federais, tá? Em relação ao inciso 8º, você vai ver a mesma coisa, a competência residual. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal. A autoridade federal será de competência do juiz federal, desde que sejam excetuados os casos de competência dos tribunais federais. A título de exemplos, nós temos o artigo 102, que fala que a competência do mandado de segurança é uma competência originária do STF. Processar e julgar os mandados de segurança contra atos do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Também o artigo 105 vai dizer que compete ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou do próprio tribunal. E nós vamos ver ainda no artigo 108, que compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. E ainda na Justiça Especializada, na Justiça do Trabalho, artigo 114, inciso 6º, os mandados de segurança quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Então, no caso dos mandados de segurança e habeas data, também a competência ela é residual. Quando não for competência dos tribunais federais, será competência dos juízes federais, excetuando, é claro, os sujeitos a outra jurisdição. Muito simples, muito fácil. Dificilmente, repito, você vai ver uma questão de prova envolvendo o artigo 109, inciso 7º e 8º, entendendo que a competência ela é residual, você já mata a sua questão em prova, tá? Na próxima aula, vamos continuar a partir do inciso 9º, tá? Do artigo 109, continuaremos a tratar sobre a competência dos juízes federais. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.